Fala pessoal, Isaac aqui. Como eu já mencionei em outros vídeos, Tolkien, de forma bem inteligente, estabeleceu limitações ao uso da magia em seu universo, para evitar que seus personagens abusassem desse poder e encontrassem soluções convenientes. E essas limitações quanto ao uso de magia irão ser diferentes a depender se o personagem é maligno ou benigno. Se for maligno, o personagem irá evitar utilizar magia porque a partir do momento em que ele se rebela contra o Criador e a conexão entre eles é quebrada, a reserva de poder que eles possuem não será mais restabelecida por Ilúvatar, Deus. Em outras palavras, isso significa que a cada feitiço que um ser maligno conjurar, ele irá ficar permanentemente mais fraco. A maior demonstração disso está no livro O Anel de Morgoth, onde o mestre de Sauron acaba se tornando menos poderoso do que ele. Aspas. Ao fim da Primeira Era, Sauron havia se tornado maior do que Morgoth, porque Morgoth utilizou seu poder para obter o controle dos outros. Assim, durante a Guerra das Joias, Morgoth havia se tornado permanentemente encarnado, e por essa razão, ele teve medo e passou a guerrear quase que inteiramente por meio de subordinados ou criaturas dominadas. Também temos uma referência a isso no livro Silmarillion, aspas. Pois à medida que Morgoth crescia em perversidade e transmitia o mal para novas criaturas, seu poder passava para elas e se dispersava. Outro exemplo é o próprio Saruman, que após ter se rebelado e abusado de seus poderes, acabou os esgotando inteiramente, e no fim foi subjugado e humilhado por hobbits, a raça mais fraca fisicamente falando da Terra-média. Já em relação aos seres benignos, como Gandalf, eles não abusam da magia por uma proibição que lhes fora imposta pelos Valar, aspas para Contos Inacabados. Os emissários dos Valar estavam proibidos de se revelar em formas de majestade, ou de procurar dominar a vontade dos homens ou dos elfos através da demonstração aberta de poder. Por causa dessas limitações, raramente iremos nos deparar com uma situação em que a magia é o fator principal para o desfecho de um conflito. No entanto, embora seja raro, isso acontece. Em situações extremas, tanto seres malignos quanto benignos já utilizaram sim magia para definir um combate. Neste vídeo veremos 3 vezes que isso aconteceu. 1. Morgoth e a Batalha da Chama Repentina. Caberia um vídeo inteiro sobre esse evento, mas eu vou resumir para vocês. O contexto é o seguinte: como a maioria de vocês já sabe, existem 3 tipos majoritários de elfos: os Noldor, os Vanyar e os Teleri. Os Noldor se rebelaram contra os Valar e decidiram viver por conta própria. Para tanto, vieram do continente chamado Terras Imortais e se estabeleceram no continente chamado Terra-média. Só tem um problema. Neste período, durante a Primeira Era, Morgoth, mestre de Sauron, também habitava a Terra-média, e desnecessário dizer que ele é um péssimo vizinho. No entanto, mesmo sabendo da existência de Morgoth no continente, os elfos Noldor decidiram se estabelecer numa região da Terra-média chamada Beleriand, onde criaram grandes cidades e seguiram com suas vidas. Nessa época, o rei deles era um elfo chamado Fingolfin. E Fingolfin sabia muito bem que o fato de Morgoth estar desaparecido por séculos não significava que ele havia deixado de se tornar uma ameaça. Muito pelo contrário, ele provavelmente estava acumulando poder. Diante disso, o rei Fingolfin reuniu seu conselho e manifestou seu desejo de não ficar esperando Morgoth atacar de surpresa. Mas, no lugar disso, os elfos deveriam se antecipar e realizar um cerco a Angband, assim como Elendil e Gil-galad fariam contra Sauron na Segunda Era, levando a guerra até ele, em Mordor. Apesar da opinião do rei, a esmagadora maioria dos elfos Noldor recusou essa ideia. Eles disseram que estavam muito bem assim, e que uma guerra contra Morgoth significaria a morte de muitos, mesmo que eles saíssem vitoriosos. O rei foi voto vencido e aceitou a vontade da maioria. Eles viveriam por aproximadamente 400 anos, expandindo suas cidades e vivendo em paz, até que determinado dia, o pesadelo de Fingolfin se concretizou, na batalha chamada Dagor Bragolek, que significa a Batalha da Chama Repentina. Como o nome sugere, chamas repentinas desceram das fortalezas de Morgoth e dizimaram fortalezas élficas inteiras na região. Toda a região de Dorthonion, controlada pelos irmãos de Galadriel, Angrod e Angnor, e a maioria das fortificações élficas do norte,
incluindo as torres de vigias e fortalezas, foram repentinamente dizimadas, em questão de minutos. Morgoth conjurou uma espécie de bomba atômica mágica na Terra-média. Aspas para o Silmarillion. Passados 455 anos da chegada de Fingolfin, aconteceu o mal que ele tanto temera, e ainda mais horrendo e súbito do que seus piores pavores. Em uma noite escura e sem lua, na planície poucos estavam acordados nos acampamentos dos cavaleiros de Hithlum. Então, de repente, Morgoth fez jorrar rios de chamas. Chamas mais velozes do que Balrogs se derramaram por toda a planície, e as montanhas de ferro vomitaram labaredas de muitas matizes venenosas. Assim teve início a quarta das grandes batalhas, Dagor Bragolek, a Batalha das Chamas Repentinas. Muitos dos mais corajosos inimigos de Morgoth foram destruídos logo nos primeiros dias dessa guerra, desnorteados, dispersos e incapazes de reunir suas forças. 2. Sauron incinera o alto rei élfico Gil-galad. Durante a Guerra da Última Aliança, tem uma batalha chamada Dagorlad, que acontece aos pés da Montanha da Perdição. Nesta batalha, Elendil e Gil-galad, os dois principais reis dos homens e dos elfos, entraram em um confronto direto contra Sauron. Como sabemos, Sauron é um mago, um necromante e não um guerreiro. Então, ele somente entra em batalhas corporais em último caso. Então, percebendo a possibilidade de ser efetivamente derrotado por Elendil e Gil-galad, que eram dois dos seres mais poderosos em combate na Terra-média durante aquele período, Sauron apelou para a magia e incinerou o rei élfico. Enquanto ele fazia isso, Elendil aproveitou a oportunidade para golpear Sauron mortalmente. No entanto, mesmo ferido, Sauron ainda conseguiu matar o rei Elendil. No final, os 3 participantes da batalha morreram: Elendil, Gil-galad e Sauron. E o filho de Elendil, Isildur, veio e cortou um anel do corpo de Sauron. Nós sabemos que Sauron matou Gil-galad desta maneira, porque assim nos é dito no livro A Sociedade do Anel. Aspas. Talvez o anel sinta falta do calor da mão de Sauron, que era escura e mesmo assim queimava como fogo. E foi dessa forma que Gil-galad foi destruído. 3. Gandalf versus Nazgûl. Até aqui somente tínhamos visto seres malignos utilizar magia para definir um combate. Mas Gandalf também faz isso quando ele é cercado pelos Nazgûl no topo do vento. Sim, ele estava proibido de sair exibindo seu poder por aí, mas em caso de legítima defesa ele poderia fazer isso. Ainda mais porque neste caso ele estava em desvantagem numérica. Eram 5 Nazgûl contra ele sozinho. Aspas para Gandalf. Pelo menos 5 vieram do oeste. Derrubaram os portões e passaram por Bree como um vento avassalador. Galopei até o topo do vento como um raio e cheguei antes do pôr do sol do meu segundo dia de viagem. E eles estavam ali, na minha frente. Não ousaram me enfrentar à luz do dia, mas se aproximaram à noite e fui encurralado no topo da colina. Mas foi difícil me enfrentar. Tamanhas chamas e luzes não foram vistas no topo do vento desde os faróis de guerra de antigamente. Com o nascer do dia, escapei e fugi para o norte. Um salve ao novo membro do canal, Felipe Pires, e aos magos de fogo Atos Magno, Gustavo Paranhos e Matheus Salazar. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.